Saudações, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma das nossas tradicionais lives de quarta-feira. Lembrando que semana passada não teve, porque era feriado aqui em São Paulo. E a gente é filho de Deus também, deu uma descansada aqui, né? Ontem, esse dia 20 de novembro foi um feriadinho aqui, a gente não fez live. Mas aí vão entrando, vão se acomodando, é um prazer recebê-los aqui. Enquanto vocês vão chegando aí pro nosso espaço, a gente vai dando os recadinhos do dia, como sempre, né? Lembrando que semana que vem, próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, a gente vai ter o lançamento do nosso livro, esse livrinho aqui, Manual de Preparação Discursiva para a Advocacia Pública. Vai ser na livraria Martins Fontes ali na Avenida Paulista. Então, quem estiver aqui em São Paulo, chegue lá, chegue conosco, vai ser uma oportunidade de conhecer o pessoal, bater um papo, tomar um vinho, o pessoal da aprovação vai estar lá. Nem todos os coautores poderão estar presentes também, mas uma parte deles, então é sempre interessante você poder trocar ideia em loco com os amigos. Vão trazendo mensagem de vocês, vão dizendo de onde é que são, qual é o interesse de vocês hoje. Lembrando que a gente vai receber o nosso grande amigo aqui, o Alberto Melo, que tem um Instagram também, ele trata aí de aperfeiçoamento pessoal. Não, começou agora nesse minuto. Para quem perguntou se faz tempo que começou. Goiânia, pô, legal, Goiânia. Eu nasci em Umas, Goiás. Hortolândia, não conheço. Então é isso. Saudades, opa, fiquem sempre à vontade, estamos sempre aqui. Então cheguem lá, vamos conversar um pouquinho com a gente. Chegando o nosso grande amigo Alberto Melo aí, que já tem uma trajetória. João Pessoa, ele é de lá também. Tem uma trajetória em concurso público. Teresina, Piauí, terra da minha mãe, já passei muitas férias por aí. Ele tem uma grande trajetória aí, pode ajudar todos vocês, nos ajudar, vai ser uma grande experiência, né? Então aproveitem para trazer as dúvidas de vocês, que vocês tiverem aí para falar um pouco com ele. Lembrando que a gente está aqui fazendo essas lives e vocês podem trazer sugestões. Eu tenho também, para que eu não me apresentei, que em delicadeza da minha parte, para quem não conhece, meu nome é Felipe Fernandes. Eu tenho um Instagram também, chama @prof.felipefernandes. E a gente tem sempre, eu estou sempre lá trazendo algumas dicas, estou aberto a dúvidas de vocês também, conversar um pouco, discutir sobre a questão dos concursos públicos e o que a gente mais precisar aí, que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição, o que a gente puder, a gente tenta ajudar. Pessoal, aí eu vi que tem gente de Minas, de Belém. Minas é muito legal. Belém eu fui para lá no meio desse ano, tenho que voltar lá, queria voltar para o Círio. Festa muito bacana, muito bonita, eu gostei muito de Belém, fiquei apaixonado pela cidade. Então é isso, vocês se acomodem aí, o professor Alberto deve estar entrando e é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente lembrando que gravamos recentemente umas aulas para PGM Rio, está saindo aí, a gente agora está com curso na aprovação também de Poder Público em Juízo, com a professora Sabrina Dourado, acho que é super importante também. O tema hoje vai ser uma troca de experiências para concurso público, aí o professor Alberto vai trazer um pouco da experiência dele, trazer as falhas que ele identifica em preparação, nessa trajetória de aperfeiçoamento pessoal, que é uma coisa que a gente pensa que vocês podem aí aproveitar um pouco. A gente teve semana passada, retrasada, live com a professora Flávia Gavioli, muito boa, acerca de nutrição para concursos públicos, né? Ela trata nessa coisa de alto rendimento, então a gente está sempre aprendendo alguma coisa com vocês. Fiquem à vontade então, mandem suas dúvidas. Lá no meu Instagram também a gente está tentando chegar aos 10 mil seguidores, então indica aí para alguém se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma indicação, quem já falou comigo, quem não falou vai lá conhecer. A gente está sempre lá com essa proposta. Canal no YouTube, as lives a gente está deixando gravadas e está disponibilizando sim. Então tem sempre uma live aí para vocês, a gente está tentando deixar salvo, para não perder esse material também. É tanto convidado bacana que passou por aqui, muito convidado aí que chegou nesse ano de 2019. Foi uma experiência nova aqui na aprovação de fazer essas lives semanais. Foi super importante chegar, bastante gente aqui, como vocês chegaram. O Alberto chegou aí, vamos... Vai ser um prazer. Como eu disse, eu só sou aqui uma espécie de entrevistador, né? Quem dá o show aí são os nossos convidados. Grande Alberto, seja Boa bem-vindo. noite, professor Prazer. Felipe. Tudo bem? Como é que tá? Boa noite. Tudo ótimo. Satisfação Prazer aí, encontrá-lo cara. aqui. Prazer Um é grande nosso, cara. prazer. A gente agradece aí o seu aceite, né, para participar conosco. Eu venho acompanhando, a gente conversa há muito tempo. É realmente um cara que vem aí, que está com proposta de ajudar o pessoal. A gente sempre traz para replicar essas boas ideias, né, essas boas práticas. Então, é um prazer. Fique à vontade.
se apresente aí para o pessoal, né? Como você faz a pergunta, quem é você na fila do pão? Conta um pouco da sua história aí, pessoal saber um pouco mais. Fique Claro, à vontade. com certeza, Felipe. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade do espaço, né? De estar aí mostrando aí o nosso trabalho, a nossa contribuição que a gente tem a prestar com a comunidade aí dos concursos, né? O pessoal que tem estudado aí nessa árdua batalha. E, assim, a minha apresentação basicamente é o seguinte: eu atualmente sou analista judiciário da Justiça Federal, eu estou lotado no Superior Tribunal Militar e eu me formei em 2004. Né? Em 2004, a gente não tinha um projeto a priori de estudar para concurso público e eu me dediquei a princípio à advocacia. Então, eu passei Uhum. 5 anos militando na advocacia civil. Nesse período entre a militância, eu consegui algumas oportunidades de lecionar em alguns cursinhos preparatórios, lecionei algum tempo. E em 2017, eu decidi realmente ingressar nos estudos para concurso público e comecei a prestar os concursos públicos já no ano de 2017 mesmo, até como forma de ver como é que estava o nível. E em 2008 comecei a lograr já os primeiros resultados, passei em alguns TRTs, alguns tribunais, tive também uma aprovação na PGM de Olinda, aqui em Pernambuco. E em 2009, resumindo, eu decidi criar esse Instagram, tem mais ou menos 5 meses que eu criei esse Instagram, para propiciar a divulgação de informações e contribuir com a comunidade que tem interesse por concursos públicos, informações jurídicas, né? E, de certa forma, são amantes do direito aí, né? Legal, é isso aí. Então, trazer um pouquinho dessa experiência nessa jornada, né, Isso. para ajudar o pessoal. Então, é isso aí, e exatamente esse é o tema de hoje, né? Trocando experiências, né? A gente debater um pouquinho. Então, eu queria que Uhum. falasse um pouquinho, o que que você, falasse um pouquinho sobre o tema em si, o que que você espera aí dessa nossa conversa, quais são as É, expectativas para hoje. esse, esse tema, a gente havia conversado, eu e o Felipe, de dizer, pô, Felipe, vamos fazer uma live para a gente trocar experiências, passar para o público a realidade. E muitas vezes, assim, as redes sociais, as mídias no geral, ela começa a pregar uma realidade fantasiosa, né? Onde tudo é muito Uhum. fácil, onde tudo é muito líquido, né? Você consegue galgar um rápido crescimento com um estalar dos dedos, mas que na verdade não é bem assim. Então a gente, tanto eu como você, que decidimos ingressar nessa área dos concursos públicos, a gente sabe que o conhecimento ele vai se solidificando, mas ele precisa desse espaço para você formar esse amadurecimento e, ao mesmo tempo, essa linha, né, de performance positiva. Então, a gente vem nessa live aqui trazer algumas nuances, né, para ser trabalhada para ajudar os ouvintes a melhorar a performance, ou pelo menos dar alguns insights, né, para a pessoa tentar adaptar para melhorar a sua performance pessoal aí nos próximos certames, né? É legal, eu acho que a grande vantagem, a coisa mais positiva nesse tipo de abordagem, acho que a pessoa vê que ela não está só, né? Porque a gente sabe que E, esse estudo para concurso público é um estudo duro e solitário, né? A gente sabe que as pessoas elas uhum, ficam ali, às vezes fechadas no mundo delas, e você vê que tem pessoas que já passaram por isso, que estão passando, compartilhar esse drama, justamente, e o problema da gente às vezes é o problema do outro, né? A gente conversando junto, a gente pode achar uma solução ou ver uma solução que a gente não pensou. Quando a gente tem o perfeito, distanciamento necessário, a gente consegue ver, né? com certeza. Então é isso. Então Verdade. a gente queria a proposta, né, que você trouxe traz algumas situações problema, né? Alguns casos aí que Sim, são interessantes, né? é, Ó, assim, só um parêntese, o Alberto vai põe a- falar sobre isso, mas aqui o direito público em juiz falou: qual a dica para quem trabalha o dia todo e estuda? Isso aí o Alberto entende bem, né? Ele a tava, gente vai chegar militava, nessa parte aí, esse é um dos problemas também, né? é isso aí, mas fica à Assim, vontade, vamos lá. e voltando, Felipe, então assim, a gente elencou aqui, logicamente que ela não é esse rol aqui que eu trouxe, não é um rol exaustivo, né? Sim. Porque eu considero que a situação problema que a gente vai enfrentar agora, que são as dificuldades para estudar para concurso público, né? Ela não é Uhum. uma situação específica e unitária. Ela tem muito mais um traço de acordo com a individualidade e a realidade de cada um. Mas Sim. existem algumas coisas que, nesse meu período em que eu estudei para concurso público, bem como lecionei, que eu me deparei muitas vezes. Então,
O primeiro ponto que eu elenco assim, como uma das grandes dificuldades é justamente conseguir equilibrar um plano organizado de estudo, né? A gente sabe que tudo que a gente decide empreender, a organização, ela é um ponto crucial. Então, muitas vezes, o aluno, ele começa a estudar, mas ele não consegue edificar uma estratégia palpável e, ao mesmo tempo, que seja possível de executar. E aí ele começa a entrar numa espiral de desorganização que isso termina desmotivando-o. Então, o que é que eu considero? A primeira coisa para você fazer um plano organizado de estudo é você enveredar por uma autoanálise, você fazer um autoconhecimento, fazer uma viagem interior buscando avaliar como é que é a sua rotina, quais são as suas carências, qual é o tempo livre que você dispõe para estudar para concurso público com qualidade, qual é o nível de disponibilidade física que você possui após uma rotina de estudo ou de tarefas. Essas perguntas, elas são o ponto de partida para você começar a edificar um plano, né? Sim. Porque o que a gente observa, Felipe, e você deve observar também isso, é o seguinte, hoje começou a se apregoar soluções mágicas, né? Então, você tem cronogramas pré-moldados, você tem uma série de coisas assim edificadas, mas que ela, infelizmente, ela não consegue tangenciar o principal, que é a individualidade de cada estudante. E quem é que pode fazer isso? É você no mergulho, né, na sua rotina, no seu dia a dia, do seu cotidiano, que você tem condições de elencar ali quais são as suas possibilidades, né? Sim. E nisso aí você vai organizar justamente a sua agenda e o seu plano de estudo. Isso é verdade, isso é um ponto muito importante mesmo, né? Às vezes a gente pega. Porque o que funciona para um, às vezes não funciona para outro, né? A gente até falou sobre isso há uns dias com o Felipe Duque, que às vezes a gente pega um cronograma que é uma coisa geral e abstrata, que às vezes não funciona para mim, por exemplo. Às vezes eu sou mais devagar, ou às vezes eu tenho um ritmo diferente, e aquilo ali pode Justamente. causar uma frustração, né? E você tem que ver que, na verdade, aquilo ali que ele está te oferecendo, está te orientando, mas não necessariamente vai ser a ferro e fogo, né? Daquele jeito. Às vezes você pode muito bem adaptar. Justamente, né? É um guia, exato. E assim, o que é que eu oriento, né? Geralmente, assim, o meu trabalho, eu procuro orientar o pessoal da seguinte forma: procure edificar o seu plano de estudo, o seu cronograma, e elabore ele a partir do domingo para ser executado durante a semana. Então, você no domingo, que em geral é um dia livre que as pessoas têm, você já programa a sua semana de estudo. Eventualmente, pode acontecer um imprevisto na sua semana de estudo. Vamos colocar uma situação aqui de uma pessoa que advoga. Hipoteticamente, ela planejou um estudo na terça-feira, mas aí um escritório parceiro pede para ele fazer uma audiência. Essa audiência exige um deslocamento, às vezes até para o interior. Então, obviamente que você vai ter que fazer uma adaptação na véspera ou até mesmo no dia para transplantar esse horário de estudo dentro da realidade que você teve do dia, né? Hipoteticamente, pode acontecer de você não ter ali aquela quantidade de horas, mas se você tiver essa capacidade, esse feeling de organizar, é possível você manter uma rotina uniforme e constante de estudo, mesmo tendo a rotina de trabalho e imprevistos pontuais, né? É importante, né? E é importante se adaptar um pouco ao ritmo da vida, né? Porque eu sempre fui um cara um pouco rígido comigo mesmo, um pouco rigoroso, até às vezes faltava até um pouco de jogo de cintura. Isso vem um pouco mais com a maturidade, né? Então acontecia que às vezes eu fazia meu cronograma e acontecia alguma coisa. Furou o pneu do carro, tem que trocar, ou tem que ir no banco fazer alguma coisa. E E eu ficava altamente frustrado com aquilo ali, porque estava acabando com o meu roteiro e aquilo. E às vezes a gente não pode se penalizar tanto, porque o intangível tá aí, né? A vida, ela bota coisa que a gente não tá esperando. justamente, esse ponto que você tocou, Felipe, é interessante porque isso não é uma sensação peculiar ou uma coisa singular. Pelo contrário, é uma sensação comum. Muitas vezes você Sim. tem uma tarefa a ser cumprida no dia e você entra em rota de colisão com aquela obrigação que você teria, que era de estudar. E você começa a alimentar um sentimento de culpa.
pô, tô fazendo isso, tô deixando de estudar aquilo, isso aqui é uma hora que eu perdi. E, na verdade, a gente sabe que em relação ao estudo de concurso público, há uma somatização, né? Não quer dizer que você, por ter falhado de uma semana, falhado 2 dias de estudo, isso aí vai culminar numa reprovação ou num insucesso. Eu acho que essa questão da inteligência emocional, ela é muito importante para quem está estudando para o concurso público. Essa questão do coeficiente emocional, ele é fundamental para você poder gerir a sua própria vida, né? Tendo em vista que tudo acontece no plano mental. Então, o seu plano mental, ele confuso, ele cheio de conflito, ele compromete o seu dia a dia, né? Exatamente. E você tem que ter a fortaleza mental para seguir a longo prazo, né? Como seguir subir uma Isso, montanha. Ali tem uma hora que o corpo já não responde mais, quem vai é só a cabeça. Então, fazer o isso. cronograma é até fácil. Estudar é fácil, entre aspas. O negócio é manter isso no decorrer de 1, 2, 3, 4, É, 5 anos, regularmente, de forma constante, né? exatamente, que é a constância, né? E aí, você tocou no segundo ponto que eu elenquei aqui por coincidência. O segundo ponto que eu Sim, elenquei foi justamente esse, é manter um ritmo de estudo entre os pilares, né, que são exigidos hoje nos certames. É a lei, os informativos de jurisprudência do STF, STJ, e para determinadas áreas também o do TST, com a doutrina e a questão, as questões de concurso público. E, logicamente, que manter esses 4 pilares, né, dentro de um cronograma e uma rotina, quer queira, quer não, que dura um certo tempo, não é uma situação assim tão fácil. Então, é comum bater um cansaço, bater uma fadiga, bater, de certa forma, até um certo desânimo, né? Então, assim, o que é que eu penso, que eu sugiro? Eu estou fazendo assim, Felipe. Eu estou sugerindo um problema, mas estou já batendo aqui uma possível solução. Já para sim. quem estiver tomando nota aí, já ir colocando aí no rascunhozinho. Veja só, então o que é que eu sugiro muitas vezes? Eu acho que você tem que dar o colorido para o seu estudo, né? Porque, Uhum. de fato, é por você fazer lei seca, formativo, doutrina e questões de forma continuada por anos a fio. Então, a primeira coisa que você tem que procurar fazer é tentar fazer uma alternância, né, entre esses Sim, veículos de estudo. Então, pegou uma semana muito forte de leitura de lei, tenta incrementar, né, nos momentos em que você realmente sentiu que bateu aquele cansaço ou bateu até aquela monotonia, tenta fazer questões que tornam o estudo mais dinâmico e, quer queira, quer não, você está até utilizando como recapitulação do que você já sim, estudou. Cansou de fazer questão e lei, vai ler informativo, que muitas vezes ele ali é uma leitura um pouco mais leve, né? sim. Interessante, né? Porque são casos concretos que chegaram aos tribunais superiores. E, quer queira, quer não, ele vai servir também de mote para você lembrar de muita coisa que você estudou, relembrar institutos, sedimentar o resumo de julgados que caem nas provas, né? O SESP principalmente cobra bastante, a FCC também vem cobrando, né? Que mudou um pouco a pegada, e a doutrina, né? Só Sim, que é aquela coisa, você tem que ter primeiramente noção de como é o perfil da banca, né? sim. Elencar esse perfil de banca é muito importante, porque mais na frente a gente vai falar sobre isso aqui na live, mas muitas vezes você está dando uma diretriz de um estudo para uma doutrina extremamente densa e, na verdade, aquilo ali pouco cai na prova. Então, quer dizer, você tá tendo É, um problema aí de filtro, né? Na verdade, você não está conseguindo fazer o filtro correto para o que você está querendo e para o concurso que você anseia. Isso é muito importante na questão autoconhecimento, né? é verdade. Aqui, só um parêntese aqui. A Juliana Matos falou que está estudando com um bebezinho de 2 meses, que é difícil para os cronogramas. A gente imagina, Juliana. Realmente deve ser um bebê, né? É algo que requer atenção. Mas aí segue guerreira aí, né? Tá indo, é importante Aí eu vou continuar e fazer manter. um parênteses, que eu sou pai, né? Sabe isso? Ah, é. E assim, é por isso aí, Juliana. Eu sou pai, eu sou pai de um garotinho de 4 anos, e eu estava estudando no período que ele estava pequeno, e eu tive que fazer o seguinte, eu tive que fazer uma adequação, né? Eu tive que diminuir essa quantidade de horas e tentar focar naquilo que eu tinha qualidade de estudo. Então, é uma das dicas que a gente pode sugerir para quem está com uma criancinha aí pequena, requerendo maior cuidado, tenta diminuir um pouco as horas, mas mantém o estudo até para ficar mantendo aquele coeficiente
mínimo de conhecimento e relembrando com coisas novas, inovando, com as fontes aí que são disponíveis, né? Fazer um pouquinho sempre, né? O que der. A Eliane Mello Fazer. aqui perguntou. Sim, desculpa, Felipe, desculpa, pode falar. Não, imagina. Só que a Eliane Mello aqui também perguntou o que ela aconselharia para estudar, né? Se livros específicos ou lei seca. É como você estava falando, né? Lei, informativo, doutrina, questões e o direito público em juízo que complementou, que também um simulado é bom, né? Simulado é algo E, importante de se fazer também. justamente. O simulado, eu costumo dizer o seguinte: as questões, elas têm um propósito. Você vai utilizar uma questão para uma revisão, você vai utilizar uma questão com um filtro adequado para ver como é que está o seu nível de conhecimento naquele determinado assunto. E já o simulado, você vai utilizar com outro viés. Já é o viés de você aferir seu tempo de execução de uma prova de 4 horas, verificar com a dispersão de todas as matérias como é que está essa retenção do conhecimento. Então, são coisas distintas, mas que se complementam. Complementares, né? É isso aí. E aí, qual o outro ponto que você traria para a gente aí em relação a essa... Aí, continuando, eu elenquei um terceiro ponto que também eu julgo bastante importante, que ele está ligado também à questão do coeficiente emocional, que é manter-se motivado, né? Sim. A motivação, ela é muito importante, né? A gente observa que muitas vezes o aluno, quando não começa a colher os resultados aí esperados, ele começa a entrar assim, meio que numa onda pessimista, meio que está desmotivado. Pô, eu acho que eu não estou com muita vontade de estudar hoje, não está acontecendo comigo, aconteceu com fulano. E eu vejo o seguinte: os estudos da metalinguística, né, eles apontam que o cérebro ele trabalha com base em estímulos e em sensações emocionais, né? Esse é o ponto crucial para se manter motivado, você conseguir equilibrar essas duas coisas. Então, os estímulos, dentro daquilo que a gente falou, dá um colorido para o seu estudo. Muda, faz alternância de fontes. Isso vai manter o estímulo. Consequentemente, o cérebro ele vai ter essa motivação para continuar empreendendo aquele esforço. E as compensações emocionais é você saber fazer as pausas adequadas, você utilizar o seu tempo de lazer com qualidade, né? Você, ao final de cada dia, você tem um momento para você e para sua família. Porque, afinal de contas, você está estudando para concurso público, mas a vida não para. E você tem que saber fazer com que essa rotina, ela seja a melhor possível, que você tenha a melhor qualidade possível, né? Então, você tem que ter essa noção de dentro da sua individualidade, o que é que você poderia utilizar como ferramenta de compensação emocional para um dia forte de estudo e de trabalho, que você conseguiu conciliar, perdão. Então, assim, eu considero isso, Felipe. Essa questão da motivação também é um problema que aflige de forma muito incisiva os estudantes, né? E que muitas vezes a gente tem estudante com um potencial altíssimo e ele se perde porque ele não consegue equilibrar nisso aí. Ele termina se desgastando, né? É verdade. E só um parênteses aqui, dar um abraço para a Bárbara Bastos, aqui, procuradora do Estado do Amazonas, ex-aluna da aprovação. Prazer tê-la aqui, Bárbara. E é isso, né? Eu acho que na questão dessa automotivação que a gente tem que ter, eu acho que vale tudo, né? Eu sempre trabalhei dentro disso, duas coisas. Trabalhar com uma perspectiva a longo prazo, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, você tem que durar até o final. E trabalhar com alguma coisa que te motive, né? Tem gente que leva isso um pouco para fé, tem gente que faz projeções, idealizações. Eu fazia muito assim, antes de dormir, ficava imaginando como é que seria a minha vida quando aprovado, né? Tudo bem que a gente imagina uma vida muito melhor do que aquela que a gente acaba tendo depois. Mas faz parte, né? E é isso, pensar que concurso é fila para quem estuda, né? Se você está estudando, está fazendo sua parte, está mantendo, vai chegar, né? Acho que cada um tem sua fé, uma coisa, mas eu lembro que às vezes eu me desesperava um pouco, e aí você vem aqueles ensinamentos, né, do pessoal mais velho, que é sábado, mais sábio. E Minha mãe dizia, olha, Deus não dá as coisas na hora que a gente quer, dá na hora que a gente precisa. Então fica aí que talvez seja bom para você essa caminhada, para ficar mais humilde, para ficar mais calmo. Justamente. E para mim valeu muito. Eu acho que eu cresci muito como pessoa durante essa caminhada. E concurseiro é isso, é matar um leão por dia, né? Um dia depois do outro. Não adianta pensar daqui a um mês, hoje, amanhã.
faz o cronograma da semana, né? Vai trabalhando com pequenas metas, vai vencendo metas aí, paulatinamente. Justamente, bem colocado, Felipe. Bem colocado mais uma vez. É aquela coisa, a gente tem que trabalhar com o conceito de resiliência, né? E, É, e, e assim, nesse processo, né, Felipe, a gente sabendo equilibrar, termina por a gente ter uma sobrevida maior de estudo com qualidade, né? E sai daquela sim. onda da autossabotagem, né? O cara começa a Sim, se sabotar e começa a achar que pô, tô enfraquecendo nos meus estudos, o estudo não está rendendo, eu não estou mais com competitividade, e não é nem por aí, né? É muito mais uma questão de autocobrança do que propriamente sim, uma ineficiência do aluno em si, né? E o tempo, exato. não, Às e o vezes, tempo, né? Como você colocou às também. vezes o aluno é muito duro com ele mesmo, né? É um ponto que você colocou, né? Em relação à cobrança excessiva, né? Às vezes a gente se cobra muito e tem que se permitir, né? Tem dia que tá ruim mesmo, tem dia que não dá, tem prova que a gente vai pior e é normal. Dentro disso não existe aquele cara que vai voar todo dia. Você vai ver qualquer pessoa que trabalha com alto rendimento, ela vai ter dias ruins, porque o corpo pede, a mente pede, né? Ela cansa. E a gente tem que responder os sinais. Com certeza. E aí, né, abrindo aí um parênteses, dentro desse conceito que a gente está conversando aqui, aí vem à minha memória uma citação de Platão, né? Platão dizia Sim, que a sabedoria consistia em saber coordenar bem a nossa alma. E aí é justamente isso, é você ter essa capacidade, pelo autoconhecimento, que a gente começou falando, de ver até que ponto você está numa situação de acelerar ou numa situação de descansar. Isso aí é um ponto-chave e é muito importante porque, como todo mundo sabe, é aquele velho jargão do concurseiro, né? Que não é uma corrida de fundo, é uma maratona, né? é, Então, o percurso é longo, concordo. exatamente. Aí, para fazer o arremate aí, o último, assim, ponto que eu coloquei dentro dessas dificuldades é exatamente isso, a excessiva cobrança, né, que a gente acabou de colocar. Sim, E isso aí é uma ferramenta de extrema pressão, né, para o aluno que está estudando. Né? Você tem as pressões externas, que já são as dificuldades naturais do meio, né? Afinal de sim, contas, as provas cada vez mais difíceis, né? O sim. nível da concorrência também muito apurado e você É, internamente jogando pressão para você. Então, quer dizer, você no final das contas você está sendo imprensado pelo, é, pelo um pressionamento externo e interno. E quando, na verdade, você sim, tem que tentar equalizar a coisa para que você fique numa situação de conforto para poder estudar. Então, mais exato. uma vez, foca nessa questão do coeficiente emocional e você saber dosar esses fatores aí para que eles sirvam de válvula propulsora e não seja um pneu furado que você está tendo que puxar aí a carroça com o pneu furado, né? Fazendo uma Exato. alegoria aí. É importante, né? E assim, a gente sabe que a gente se cobra e tem cobranças externas também, né? Se festa de fim de ano chegando, sempre tem aquela tia que vem perguntar: e aí, ainda tá estudando? Não passou? Fulaninho ali, meu vizinho, estudou um De mês, fato, nem estudei. Ganha 55 mil reais por mês. Pois é. de fato, Mas de fato assim, né? mesmo. Sempre tem, mas faz parte. Resistir a isso também faz parte do processo, né? O pessoal perguntou É, aqui se dá para estudar e malhar. Eu acho que dá, dependendo do tempo que você tem, é até bom, né, para você conseguir sobreviver, porque é algo que pode ser salutar aí na rotina, né? Tem gente que é o único alívio da rotina, às vezes ir para academia só um pouquinho, eu acho que é algo que é positivo. e nesse ponto aí da pergunta, a medicina hoje, né, principalmente a medicina da longevidade, ela pregou exatamente que você, fazendo atividade física, você termina estimulando hormônios que trazem sensação de bem-estar, como serotonina, entre outros, endorfina, etc. Então, assim, eu acho que é até salutar você colocar uma atividade física, seja ela qual for. Por quê? Porque ela vai ser utilizada como você bem colocou. Será uma válvula de escape e também uma forma de arrefecer o cérebro, né? Você vai dar uma esfriada naquele Sim, cérebro que já está fervilhando de tanta informação e de tanto compromisso, né? exatamente. E aí, então, passando um pouco mais para frente aqui, qual é que você identificaria como sua maior dificuldade, assim, a maior dificuldade que você
enfrentou? Cara, olha, você no começo aí da sua fala, você falou um ponto que fazia assim, um alto grau de cobrança, né? Nisso aí eu me fico com você. Eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu me exijo muito, né? E a Uhum, minha rotina de estudo em concurso público, ela terminou me ensinando a ser mais resiliente, mais uhum, paciente com essa alta performance que você termina se exigindo. E, assim, uma das grandes dificuldades que eu tive foi essa também, de conseguir equacionar isso. E talvez seja esse um dos principais motivos que está me fazendo bater tanto nessa tecla, porque eu não queria que sim. os ouvintes aí, nossos seguidores, enveredassem por esse caminho que é um caminho bem doloroso, né? E também, para mim, Felipe, eu tive muita dificuldade de conciliar o ritmo de estudo em alta performance com a multiplicidade de tarefas que eu tinha durante o dia, né? Eu Uhum. advogava, eu dava aula, estudava para concurso público, tinha vários escritórios parceiros que a gente terminava fazendo outros trabalhos, além do que eu já tinha, né, que era o trabalho ordinário. Isso eu tive dificuldade, mas aí a gente foi elaborando e colocando dentro das pautas ali para manter a certa consciência de estudo e terminou dando certo, a gente colheu aí bons resultados. Um outro ponto também que eu considerei bastante difícil na vida do concurseiro é a questão do tempo, né? Sim. Assim, eu tive resultados relativamente rápidos de Uhum. aprovação em concurso público, porém, eu não tive a nomeação tão instantânea. Então, aquilo gerava, Ah, tá. dentro da minha psique, uma certa pressão que eu ficava, que eu tinha ganhado, mas não ia levar. É mais ou menos a história antes do Sim, sincretismo processual, né? Do processo de conhecimento e execução, que tinha é, dúvida se na execução ia levar, né? Então, eu é ficava com essa verdade. sensação. E assim, o tempo ele vai como o pessoal mais antigo fala, ele vai lhe amadurecendo e vai lhe preparando para a vida, né? É, Você começa a perceber que a aprovação no concurso ela vem de um conglomerado de fatores, né? Que vão se sim. depositando nesse capital intelectual e com o passar do tempo e a repetição e a constância de tudo, você vai galgando esses resultados. Mas a coisa Sim. não é assim tão tão milagrosa de ser instantânea, né? Para o milagre Não, tem não que é. ter uma contribuição humana aí e dentro da contribuição humana também é o tempo de espera, né? Exato. Até o Ed Carlos aqui fez uma pergunta mais ou menos que se relaciona com o que você acabou de falar, né? Ele fala como Hum, lidar com a ansiedade da previsão de um concurso dos sonhos em cerca de aproximadamente um ano, que ele falou da PGMSP. Olha, é estudar e tratar cada dia, um dia depois do outro, né? O que você tem é o agora, faça o seu agora. Quando chegar, você vai estar preparado. Estudo não se perde. Às vezes a gente planeja uma coisa, vem outra. Mas assim, o estudo que você está fazendo não vai se perder, né? Estudo é algo que é a única coisa que a gente leva. É Nesse isso? período pré-edital, né, Felipe, é interessante também você procurar ali identificar as suas carências para você Sim. edificar esse ponto, né? O pré-edital ele é muito importante para isso, né, velho? Você É, não tem tempo na praça, consequentemente você tem um tempo, digamos assim, mais ocioso e você pode colocar nesse tempo de estudo ferramentas para você melhorar aqueles pontos em que você tem uma certa deficiência. Vamos colocar um exemplo de uma matéria que geralmente as pessoas têm dificuldade, direito financeiro. Então, assim, você pode trabalhar nesse pré-edital, né, sim, o conhecimento para você melhorar os seus índices de aperfeiçoamento em direito financeiro. Porque se você deixar para fazer direito financeiro quando sair o não dá. edital, fica mais difícil, né? É difícil. É hora de aprender mesmo, né? A gente vai É, preparando a base, porque quando sai o edital é desespero, né? A gente tem ali que cumprir a meta, correr, não tem tanto tempo de parar, refletir, é engolir o máximo de coisa que você conseguir naquele período, né? justamente, justamente. É isso aí. E, Alberto, entre os erros, os principais erros de aluno, assim, o que você identifica aí dessa experiência, dessas conversas, sua preparação? Assim, eu trouxe alguns aqui, Felipe, é, na memória aqui. É o seguinte, a, a,
o aluno, ele de certa forma, eu não sei se isso é uma coisa de agora, ou se sempre aconteceu e agora que a coisa ficou mais evidente. Mas eu me deparo muito com um aluno imediatista, né? É aquele cara Sim, que ele saiu o edital, ele começou a correr quando lançou o edital e ele quer ter o resultado naquela prova, né? E é, às vezes esse tempo, né, de amadurecimento não é assim tão imediato. Pode acontecer de você ter. Então, assim, esse é um tipo de aluno. Eu considero que é exatamente isso. Tentar perguntar aí do nosso amigo que está nos ouvindo aí. Desculpa, Felipe, eu não me lembro o nome dele, que perguntou sobre a questão de estudar para a PGM de São Paulo. Eu não foi tô. o Ed Carlos, vai estar aqui, tá Ah, aqui, mas o importante é a resposta, né? Ele tá, o Ed vai Carlos. ser, Aí, vê só, eu acho que é exatamente isso. É o aluno, esse aluno que ele quer correr em cima de um edital. Eu acho que a conduta mais cautelosa é você começar o seu estudo bem antes. Você tem sim, ali a oportunidade de formar melhor esse conhecimento, né? Tem também, eu tive muito também esse tipo de aluno, que era o aluno que tinha uma rotina atribulada e ele queria imprimir um ritmo de 9 horas líquidas de estudo. Mas ele sim, tinha trabalho, tinha família, tinha afazeres outros. E assim, e eu dizia, mas cara, por que você quer fazer 9 horas de estudo líquido? Não, porque eu tenho um vizinho que passou, eu tenho um amigo que passou estudando assim. Eu disse, não, velho, mas eu acho que você tem que fazer uma rotina de estudo dentro da sua realidade. E isso aí só vai lhe trazer assoberbamento, na verdade. E tem esse aluno, tem também aquele aluno que é o que busca uma rotina tão extenuante que ele quer se privar do descanso e do sono, né? sim. E aí A Roberta perguntou aí como lidar com sono, né? O sono é uma realidade, né? é a O que sua você acha? realidade. Mas vê só, Felipe, tem um cara, velho, que ele quer ter uma rotina tão forte de estudo que ele muitas vezes ele recorre até a medicamentos, né? Que a gente sabe que são Sim, medicamentos com prescrição restrita, né? Que não tem sim, nada a ver com questão de estudo e concurso público. E o cara ele quer desvirtuar até o princípio ativo daquela medicação para uma outra coisa que é, digamos assim, entre aspas, secundário. Então o cara quer se privar de sono, o cara quer fazer um ritmo alucinante de estudo e quer dormir 3 horas ao dia à base de medicamento. O que é que vai acontecer? Na minha visão, e em boa parte dos médicos, né? Você vai ter problema de absorção de conhecimento. Por quê? sim, Porque a absorção do conhecimento, ela acontece no descanso. Ela acontece durante o sono. Então, na atividade de repouso, é quando o seu cérebro ele começa a ruminar, a processar e ruminar toda aquela massa de informação que você constituiu, e é ali que ele vai sedimentar. Então, se você queima o sono, você, consequentemente, está colocando seu estudo fora. Boa parte daquele estudo sim. está ficando fora, porque ele não vai ficar retido. E o que importa na hora da prova é informação retida. Não é verdade, Felipe? Informação Exatamente, é. ninguém, eu não tenho nenhuma prova que vai chegar para você e dizer, vamos aprovar esse cara porque esse cara estudou 12 horas por dia, de segunda a segunda. Ele vai aprovar se você teve informação retida, velho. Né? Então, Exatamente. assim, eu procurava orientar nessa linha, né, também. A O sono é gente, muito importante, né? sim, pois não, desculpa. Não, não complementando, né? Que o sono é muito importante, né? O descanso ele faz parte da preparação também. Você tem que ter esse momento de descanso. Eu, por exemplo, domingo para mim era um dia que eu tirava mais de boa, focava mais ali, tentava ter um descanso para primeiro para durar a longo prazo e segundo para recarregar as baterias, né? Porque você ficar indo para frente o tempo todo, você vai uma hora você vai faltar força, né? Exatamente, exatamente. E assim, é aquela coisa. E muitas vezes você está numa reta final de edital, você imprimiu um ritmo tão, digamos assim, atroz, que quando você chega na reta final, você está exaurido, velho. Então você não tem mais gás para correr ali naqueles últimos 30 dias de edital. E a gente sabe a importância que tem o estudo nos 30 dias que antecede a prova, né? Então, é Exatamente. dosar, mas aí a gente cai naquela premissa do equilíbrio, né? É. A vida, né? A gente tem que ter equilíbrio aí no que faz, em tudo, né? Com certeza. E tem mais algum erro que você traria aqui? Algum... Tem a questão também, né, daquele aluno
que é o que a gente tinha até comentado no começo aí do nosso bate-papo aqui, que é aquele cara que ele se preocupa com a densidade do conhecimento. Ele quer Sim, verticalizar o conhecimento no sentido da profundidade, né? Mas ele sim, esquece da horizontalidade, que é você ter, como dizia Sócrates, né? Um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. é, Então, o cara ele quer saber teoria da graxa, quer saber questão da teorias do precedente, causa piloto e etc. em processo civil, né? Coisas bem mais aprofundadas. E ele não sabe o basicão da lei, do início do Código de Processo Civil, ele negligencia a leitura da Constituição, dos princípios, né? é, Das regras de hermenêutica, que muitas vezes são tão importantes até para você compreender, né, a mens legis, ali, o sentido da lei. Então, esse sim, cara aí, ele começa com leituras mirabolantes. Ele pega o índice do livro e ele vai lá no índice e ele vai catando o que tem de mais diferente. Isso é sim, importante você dominar as coisas. Ninguém vai dizer que não é. Mas o concurso não se faz disso. Se você pegar em termos percentuais, vai ser um percentual ínfimo de questões que cobraram conhecimentos que a gente considera conhecimentos esdrúxulos, né? Geralmente você sim. vai ter aí um percentual altíssimo em lei, em informativos, pontuais também em doutrina, mas essas coisas assim, mais não tão ortodoxas, ela é pontual, né? É exatamente, porque eu sempre, você às vezes, a pessoa que tem esse apreço, ela quer fazer um aprofundamento, às vezes espera passar no concurso, faz um mestrado, um doutorado, aí você vai poder conseguir fazer esse estudo aí, pegar um Isso, recorte pequeno e aprofundar naquilo. Concurso você tem isso. que ser um generalista, né? Saber um pouquinho de tudo e ler o máximo de coisas no menor espaço de tempo que você vai ter disponível ali. É ler. E em relação às teorias mais esdrúxulas e tal, o que acontece é que muitas vezes, assim que cai ou está perto de cair, enfim, já estão foi citado no julgamento, a literatura especializada ela vai trazer, né? Então, às vezes, você pegar E a literatura especializada para concurso, ela vai trazer, tem aquela teoria um pouco mais diferente, a teoria internacional aí, mas a doutrina especializada, se pegar um Pedro Lenza, ele vai trazer para você, ele vai trazer vai. mastigado, né? Então não adianta ir atrás da fonte. Eu acho que o melhor é pegar o trabalho que já fizeram por você. Exatamente. Concordo também, Felipe. É isso. É isso. Eu até tinha um amigo que estudava constitucional pelo Canotiro, né? Ele acabou passando, mas ele Eu também demorou tinha mais. Né? alguns assim. É Mas verdade. tem gente que tem essa. Então é isso, né? Isso já entra no próximo ponto, né? A importância da bibliografia, né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente sempre bate na tecla. Bem, bem importante. Aqui, cara, eu vou fazer uma ponderação aqui. Eu tô me colocando aqui, Felipe, mais ou menos assim, em tentar quebrar esses paradigmas criados pelas redes, né? Eu acho que Aham. as redes sociais, a mídia social propriamente, ela criou conceitos assim que, para a massa, né, que está estudando para concurso público, relativamente cruéis, né? Então, dentro desse conceito, criou o conceito do mito do material completo, né? E a Sim, gente sabe que existem bons materiais formados aí por excelente corpo docente, que são materiais sérios e que são extremamente confiáveis de você seguir. A sim, exemplo aí do aprovação PGE, um material edificado com o maior cuidado. Mas, a bem da verdade, você tem que compreender, você que está estudando para concurso público, é que não existe esse material completo, não existe um livro completo, não existe um PDF perfeito. Você vai ter que adequar o seu material para a realidade daquilo que você está se propondo a estudar. Então você sim, vai. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso fazendo uma análise da banca, por meio da resolução de questões. A resolução de questões ela será um norte para você fazer uma triagem de como você vai aperfeiçoar o seu material. Você tem um material de excelente qualidade, como esse que a gente citou, e como também livros aí de doutrinadores consagrados na área específica de concurso público, é essencial. Agora, esse seu material, ele terá que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque a banca não é estática. A banca ela vai se sim, inovando, até porque o nível de conhecimento também vai multiplicando. Consequentemente, há uma necessidade de você ir aperfeiçoando esse material. E aí entra a importância de você formar uma boa bibliografia, né? Seja ela através de livros, seja ela até mesmo pelo material de PDF de qualidade,
como o que citamos aí. E dentro desse material, você ter confiança naquilo que você erigiu como sendo o ponto de partida para você, né? Você vai pegar esse livro, vai começar a fazer suas marcações nele de forma resumida, de forma esquemática, para que facilite as revisões, né? E você vai fazer aí pequenos anotações, alfarrábios nele, para você trazer o que eventualmente teve de lacuna, né? Então, aí você começa a formar um material realmente de base que tem substrato aí para você realmente subir o seu percentual de acerto nos concursos públicos, né? Isso é verdade, né? Isso tem dois extremos. Às vezes tem um aluno que ele acha que ele se sente na cobrança de ter que ler tudo que é disponibilizado para ele, e isso pode ser um problema, porque é difícil ler tudo, né? E às vezes tem um aluno que chega assim, professor, quer dizer que se eu ler esse livro aqui, tem tudo aí, então eu posso me despreocupar? E não Tá? é bem assim, não tem Justamente. solução mágica, né? Vai ter coisa que não vai estar lá, mas lógico, sendo um bom livro, né? Um bom material, você pode ir seguro, mas também sem prejuízo de ir complementando, de saber que não existe o material 100%, né? Do começo, meio e fim ali, que não tem perigo de não cair nada dali. É difícil. Aí é que tá. Você tem que ter a sabedoria de escolher bem esse material. Confiar nesse material e ter uma fonte aí formada por um corpo docente realmente de respaldo. Agora, ter a noção que você vai ter que fazer algumas adequações a esse material. Isso aí é uma premissa que você não pode esquecer, né? É Exato. preciso botar. A gente, nesse ponto aí da bibliografia, Felipe, eu acho importante a gente também tecer esse comentário, que é o seguinte, é você ter a capacidade ali de dosar para aquele seu concurso, para aquela sua banca que vai aplicar aquela prova, o que é que está precisando mais? Essa banca, ela tem uma pegada mais legalista, ela é uma pegada mais doutrinária, é uma pegada Sim. de informativos e lei, como ela é. Porque você vê, eu vou dar um exemplo aqui simples. Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade em direito constitucional, a gente sabe que existem as leis, né? As leis Uhum. de regência do controle, que é a lei 9868 e a 9882, né? Mas a gente sabe que ele tem, por essência, uma pegada muito forte doutrinária e Sim, jurisprudencial. Então, sim, indubitavelmente, quando você for estudar controle de constitucionalidade, você vai ter que passar por esses três campos. Isso aí não tem como sim. evitar. Agora, a gente vai para um ramo como o direito civil, né? Até peço perdão se tiver algum civilista aí nos escutando aí também aqui na live. Mas assim, você vai para o ramo do direito civil. Em geral, as bancas, ela tem uma pegada mais legalista. Então, ela Sim, cobra mais o Código Civil puro, né? Então, você vai pegar uma doutrina pontual, vai, mas são em alguns pontos de civil. Você não é bem diferente de você pegar em ramos como constitucional, como administrativo, que você tem tópicos de edital que ele é basicamente doutrinário, né? sim. Então, Exa- também do autoconhecimento, da percepção, né, que o aluno tem quando ele está amadurecendo para esse estudo, de você fazer o filtro do material condizente com aquele concurso que você vai prestar e com a banca. A Com a gente tem banca, que saber. exatamente. A depender de qual é a banca, muda tudo, né? Realmente a perspectiva é que possa mudar muita coisa. Você tem VUNESP, a CESP, a FCC, vai mudar bastante a preparação de quem vai fazer, né? Justamente, justamente. É isso. O pessoal está perguntando aqui mais algumas coisas. Como é que a gente revisava, né? Eu não sei. É como a gente sempre fala, não tem segredo não. Cada um tem um método que se adapta melhor para você. Mas perguntando para mim, de mim, eu sempre revisei. Eu lia grifando, depois eu lia meus grifos, fazia exercício e pegava ali um resumão de alguma coisa de informativo, alguma coisa que eu já tinha grifado também. Para mim, o Justo. segredo é grifo, né? Grifo, meus livros são todos pintados, assim. Justamente. Eu também, a minha linha de estudo sempre foi essa. Eu não recrimino quem faz resumos, né? Porém, eu considero que a feitura de resumo manuscrito, ou até mesmo no computador, ele exige muito tempo. E como a gente, Sim, pelo menos, a gente tem uma rotina muito, muito, muito assim, ocupada, então a gente tinha que tentar otimizar esse estudo. E a sim. forma que eu encontrei de otimizar era resumir o livro por grifo, né? Para facilitar essas releituras e revisões, né?
Aí, assim, Exato. vamos dar uma sugestão aí para também de revisão. É o seguinte, os esquemas de revisão, eles, como o Felipe colocou, não tem assim um ponto mágico, um ponto chave e que diga assim, esse aqui vai aplicar para todo mundo. Né? Tem aquela revisão que você faz de 24 horas, a revisão que você faz depois de 7 dias, depois de 21 Exato. dias, depois de 30 dias. Né? Só que, assim, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de quem faz esse método, eu até acho louvável esse método. Só que eu digo assim, no concurso de procuradoria, por exemplo, como o de Felipe aí, que é procurador aí no estado de São Paulo, o edital é gigantesco, meu velho. Se você for pegar cada ponto do edital e você começar a fazer essa periodização de revisões, corre o risco de você, de repente, não estudar nem 30% do edital. E a gente tem que Exato. quantificar bem o edital, né? Então, assim, eu acho que a revisão ela é muito peculiar nessa altura aqui, eu acho que um termômetro que vai lhe guiar para quando está havendo a necessidade de revisão por falha na memória, vai ser a realização de questões. Eu usava muito a Sim. realização de questões como essa bússola, né? No momento em que eu É. começava a errar muito aquele instituto que estava sendo cobrado, eu estava vendo que estava vendo falha de memória, então eu teria que revisar. Então me guiava mais ou menos por isso e graças a Deus a gente teve sucesso aí nas empreitadas que fizemos. Exato. É isso aí, ó. Só mandar um abraço aqui pro André Felipe Pedrosa, que é um grande amigo que tá aí. E a Juliana Santos. Ô, Juliana, tudo bom? Como é que você tá? Trabalhando muito aí com os coach? Tá trabalhando aí, nossa amiga. Tá com grandes projetos também. Quem não conhece, vai conhecer, que é super bacana. Sim, ela até fez uma observação aí, né? Até que um dia alguém É, fala a verdade para a revisão de 24 horas. Pois a Juliana, é verdade isso aí. O que a gente colocou aqui, esse método aí de 24, 7, 21 dias e depois 30 dias, ele pode ser aplicado no concurso assim, que o edital é mais resumido, ele é palpável. Agora, num edital gigantesco, como um edital na magistratura, promotorias, procuradorias, eu acho ele mais difícil de se executar. Ele termina tornando literalmente uma utopia, né? Então, repisando aí, né, Felipe, o que a gente falou, eu acho que é a constância no estudo, aquele colorido daquelas fontes, né? Lei, sim, informativos, doutrina e questões, e utilizar a questão principalmente como um veículo para aferir como é que está a sua memória, como é que está a minha retenção de memória através das questões, né? Basicamente é exatamente. isso, né? Exatamente. É isso aí, doutor Alberto. Então a gente será se já esgotando aí nosso tema, a gente está partindo para 1 hora. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Fique à vontade aí para qualquer convite. Eu quero primeiramente me desculpar porque algumas vezes eu atravessei na sua fala, porque eu Não, que estou é isso. comentando aqui e eu estou vendo que estava rodando e eu sei que a gente tem um tempinho aí que o Instagram É, limita, né? 1 hora. Então eu tentei falar o máximo possível e peço perdão aí, Felipe, pela que é indelicadeza isso. aí de atravessar na sua fala. Quero agradecer Nenhuma mais uma indelicadeza. pela oportunidade, velho. Você é um cara que tem uma estima ímpar, né? Quero parabenizar aí por esse novo livro aí que vai ser lançado aí em São Paulo. Infelizmente, não vou poder comparecer aí para a noite de autógrafo aí, mas Ah, sinta-se abraçado aí e prestigiado. obrigado. Eu que tive a oportunidade de receber aí uma obra sua, né, que foi a de Informativos do Isso, ST, muito boa, e eu tenho recomendação dela lá no obrigado. meu feed. Eu fiz um feedback aí sobre a obra. Agradecer a oportunidade e me colocar à disposição do público aí que assistiu ao vivo com a gente e os que vão assistir aí na live salvo. Querendo me procurar, nosso Instagram está disponível para todos aí. A gente vai atender com a maior boa vontade de todos. Isso aí, Alberto. Muito obrigado. Foi maravilhoso falar com você. Você é um cara muito bacana, tá aí ajudando o pessoal. É sempre bom falar com pessoas que replicam essas ideias. E um abraço pro pessoal. A gente segue aí na batalha, seguimos juntos. Já o ano tá acabando, eu já tô um pouco aí. Eu tô quase saindo de férias, já tá desacelerando um pouco, mas a gente segue junto aí. Podem mandar mensagem. Sempre um prazer falar com vocês. Beleza, Felipe? Obrigado, meu Beleza? querido. Valeu, meu amigo. Tamo Boa junto. noite. Tudo de bom. Valeu, De bom, valeu. pessoal. Abraço, Valeu. valeu. Abraço. Abraço, pessoal.